Em cima do fato, com Edilene Lopes. Oi, Edilene, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado traz alívio para o governo Lula? É isso mesmo? Que ganha tempo para administrar a crise de popularidade? É isso que está sendo falado dentro do governo? Bom dia para você. Bom dia a todos. Sim, não apenas porque revela fatos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma suposta trama de golpe, mas também porque dão tempo ao governo para lidar com a crise de popularidade de Lula. Lula sai do foco e entra Jair Bolsonaro. Também dá mais tempo para o governo lidar com calma com a reforma ministerial, que acabou sendo adiada e deve continuar a ser feita logo depois do Carnaval. A primeira mudança, depois da que já ocorreu na Secretaria de Comunicação, deve ser na Secretaria de Relações Institucionais, de onde possivelmente sai Alexandre Padilha para ocupar o Ministério da Saúde e pode entrar no lugar dele Zé Guimarães, que hoje é deputado federal líder do governo na Câmara dos Deputados. Também uma alteração deve ser feita na Secretaria-Geral, de onde deve sair o ministro Márcio Macedo e entrar a atual presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, nessa pasta que lida com os movimentos sociais. Mas o principal ponto para o governo, de fato, de ter sentido esse alívio, conforme nós apuramos, é porque o presidente Lula parou de apanhar todos os dias com a queda de popularidade divulgada pela pesquisa Datafolha e também com a questão da crise dos alimentos, e o principal assunto do momento é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo teria ou terá novidades para anunciar a partir do meio de março, com a ampliação do programa Gás para Todos, beneficiando 22 milhões de pessoas com botijões gratuitos de gás, ao invés de um auxílio, que é cerca de 50% do valor do botijão. Depois, mais para frente, até o final do ano, deve ter a ampliação da isenção da tabela de imposto de renda, mas por enquanto não teria nada. E o governo continuaria apanhando, como apanhou nos últimos dias, por causa das polêmicas da crise dos alimentos e também do aumento na reprovação e da diminuição na aprovação do governo. Oi, Edilene, e por que Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a denúncia pela trama golpista, hein? Sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro mantém o silêncio porque, de acordo com aliados dele, ele está lendo minuciosamente não apenas a denúncia feita pela PGR contra ele, como também está analisando a delação premiada de Mauro Cid e se aconselhando com pessoas próximas sobre como deve se portar. Mas, a princípio, deve repetir um discurso que já foi feito pela oposição, que ontem se reuniu e concedeu uma entrevista coletiva. Bolsonaro vai dizer que está sendo vítima de uma perseguição do judiciário, que há uma ditadura do judiciário no Brasil, que há um complô para que ele não participe das próximas eleições, para que ele seja retirado da vida pública, e essa deve ser a tese. E muitos dizem que Jair Bolsonaro está em uma versão mais serena, paz e amor, pedindo para que os seus aliados não preguem neste momento o impeachment do presidente Lula, porque caso ele seja efetivado, assume o poder geral do Alckmin e sai do foco o presidente Lula, que ainda precisa ser muito desgastado, na opinião de Jair Bolsonaro. Então, com Lula sendo mantido no poder, é uma chance de desgastá-lo, como deve ser feito na manifestação do próximo dia 16, que deve ser concentrada no Rio de Janeiro. Bolsonaro já teria pedido, inclusive, a líderes estaduais para que não realizem as manifestações descentralizadas e concentrem no Rio de Janeiro, o que ainda não foi decidido, porque muitas lideranças regionais insistem nessas manifestações nas principais capitais. Mas fato é que Jair Bolsonaro quer desgastar o governo com as pautas que hoje podem ser exploradas, como, por exemplo, a crise dos alimentos, e insistir em projetos que são prioritários para a base de Bolsonaro, como o projeto da anistia e também o do voto impresso. Essa deve ser a estratégia quando o ex-presidente Jair Bolsonaro resolver se pronunciar. Tá também uma linha de ação que é internacional. Ontem, por exemplo, houve uma denúncia que, segundo o responsável, não tem nada a ver com a denúncia da Procuradoria-Geral da República no Brasil, não foi uma resposta à PGR no Brasil, mas houve uma denúncia nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes sobre a suspensão de plataformas de Big Techs aqui no Brasil. Então, há uma movimentação também para internacionalizar o assunto Jair Bolsonaro e a posição do governo Lula e a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à direita brasileira. Sempre em cima do fato.